A paz do Senhor, adolescentes e vencedores. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos aí dando início ao segundo trimestre de 2021. Isso mesmo. Estamos iniciando aí um novo estudo, novos desafios, né? 13 novas lições que eu tenho certeza aí vai somar em muito na nossa maturidade cristã, no ensino aí da palavra de Deus. O tema que vamos estudar esse trimestre, queridos, é cremos. Isto mesmo, cremos. Vamos estudar então as principais doutrinas da fé cristã, ensinadas e praticadas pelas Assembleias de Deus no Brasil. Todas as igrejas ou denominações no mundo, queridos, possuem aí algum tipo de conjunto de crenças, né? Seja ele escrito ou não. Não importando aí o nome dado a esses ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. Mas todas elas, queridos, têm aí um conjunto de princípios e orientações que formam a base aí de um sistema religioso, né? A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus e também a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, né? Não é uma doutrina, mas sim a sua fonte primária. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela aí a verdade em forma popular de vida e de fato. O credo declara aí a verdade em forma lógica da doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, queridos, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. A igreja, no princípio, queridos, não dispunha aí de credos ou de qualquer formulação doutrinária formalizada ali no período apostólico, né, na igreja primitiva. Era aí um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento, não é verdade? Logo ali no século II, surgiu então a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã. Pois desde muito cedo, né, desde o princípio da história do cristianismo, surgiram controvérsias e heresias que questionavam aí o verdadeiro ensino cristão. No trimestre passado, nós estudamos ali a respeito das epístolas paulinas. E em todas as lições, queridos, nós vimos que Paulo ali estava ali defendendo a causa de Cristo, porque heresias estavam sendo ensinadas nas igrejas primitivas. Por isso, o motivo de defender a causa. Diante disso, queridos, era então chegado a hora de responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Assim começaram a aparecer as primeiras regras de fé, sintetizando aí a doutrina cristã. Esses documentos tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão contra as heresias. Essas formulações foram sendo então aperfeiçoadas, né? E tornaram-se aí conhecidas como credos ou então como símbolos da igreja. O termo credo vem do latim credo e significa creio, deposito confiança. Trata-se então de uma confissão de gratidão à glória de Deus, enquanto que símbolo, que vem aí do grego symbolon, significa literalmente arremessar, arremessar junto, né? Comparar, sendo porém usado em referência a qualquer declaração formal, seja esta um credo, uma confissão de fé ou até mesmo um catecismo. O cremos que temos hoje, queridos, passou aí a ser publicado, o cremos das Assembleias de Deus, passou aí a ser publicado no jornal Mensageiro da Paz, a partir de junho de 1969. Isso mesmo. Desde então,
esse documento aí tem sido submetido a revisões. O nosso Cremos, publicado aí em cada edição do Jornal Mensageiro da Paz, tem sido então o único documento oficial da Igreja que expressa aí o nosso pensamento doutrinário. Agora o referido texto passa a ser o extrato, né, da declaração de fé das Assembleias de Deus, como verdades centrais de nossa denominação. Os 16 artigos de fé do Cremos, queridos, são explicados na declaração de fé das Assembleias de Deus, na mesma sequência de assuntos, sendo aí às vezes intercalados com alguns capítulos que tratam de temas ensinados pela igreja, porém ausente no Cremos. O Cremos, ou melhor, a declaração de fé das Assembleias de Deus, servirá então como uma proteção contra as falsas doutrinas e também aí contribuirá para a unidade do pensamento teológico, para que digais todos uma mesma coisa. E hoje, para iniciar esse estudo a respeito dessas doutrinas, né, desses ensinamentos, dessa declaração de fé das Assembleias de Deus, nosso cremos, né, que a gente crê e defende, a nossa lição de número 1 vai começar com a primeira doutrina bíblica, né, que é conhecido como a bibliologia, que é o estudo da Bíblia, né? E o título da lição de hoje, queridos, da lição de número 1, é Cremos, né, na Bíblia, a bússola da vida. O tema da lição, cremos. E o título, na Bíblia, a bússola da vida. Então, todos juntos, cremos na Bíblia, a bússola da vida. O texto bíblico da nossa lição, queridos, está lá em Salmos 119, do verso 97 ao verso 104. O destaque da lição está lá no Salmo 119, verso 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Queridos, quando alguém anda, né, na escuridão, a chance aí de tropeçar é muito grande, não é verdade? Quando se tem luz para poder enxergar aonde se pisa, os passos aí se tornam muito mais firmes, né? E a caminhada aí muito mais segura, não é verdade? Você já experimentou andar pela escuridão? É isso que acontece. Mas na vida espiritual, queridos, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as escrituras sagradas, queridos, podem aí fornecer a iluminação necessária que vai aí nos possibilitar caminhar sem tropeçar nas trevas. Isto mesmo. Quando o salmista ali diz lâmpada para os meus pés, ele está então falando da situação comum do seu tempo. Como não havia ali iluminação, né, como temos na atualidade, as pessoas então dependiam de pequenas lamparinas, né, para poderem ali andar durante a noite. A escuridão era tão densa que a luz das lamparinas clareava apenas a porção do caminho em torno dos pés. Elas então forneciam luz apenas para o próprio passo. Interessante, né? O professor W. Weisberg observa esse contexto aqui desse salmo e diz que, do mesmo modo, queridos, nós não vemos aí o percurso todo das nossas vidas de uma só vez. Então, quando tomamos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, nós caminhamos também pela fé. Cada ato aí de obediência revela então o passo seguinte, até que possamos chegar ao nosso destino final, sendo principalmente conduzidos pela palavra de Deus. O primeiro ponto aqui da nossa lição, queridos, a Bíblia, o livro do povo. A palavra Bíblia é o plural de livro e rolo. No idioma antigo, a língua grega,
o termo Bíblia significava coleção de livros, uma coleção de obras literárias em um único volume. Quando os seus pais colocam a Bíblia nas mãos, ou você a conduz nos braços de uma só vez, 66 livros são carregados num único volume. Há mais de 2000 anos, na época de Jesus, isso não era possível. Primeiro porque não havia o Novo Testamento, e depois não existia máquinas para unificar e imprimir os livros que formam a Bíblia hoje. Por falar em testamento, você sabe o que esta palavra significa? Pacto, contrato e aliança. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A partir desses 2 documentos, uma aliança foi realizada para com um povo em particular, Israel, no Antigo Testamento, e outra universal, para todos os homens e mulheres do mundo, a Igreja, que está no Novo Testamento. Então, queridos, a Bíblia é a revelação de Deus, né? Escrita aí para toda a humanidade. Disso decorre então o fato de ela ser a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. A sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e também de prática para a nossa vida, queridos, constitui então a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O propósito das Escrituras, queridos, é o ensino para a salvação em Jesus. São ensinos aí espirituais que não se encontram aí em nenhum lugar no mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, as do futuro, como a vinda de Jesus, e os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e também as coisas profundas de Deus. A Bíblia corrige aí o erro e é útil também para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras, queridos, é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador. E somente Ele, queridos, nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações tão essenciais para a nossa vida estão na Bíblia Sagrada. O manual do fabricante. Através do mundo inteiro, qualquer crente, queridos, ao ler aí a Bíblia Sagrada, recebe então a sua mensagem como se esta fora escrita diretamente para ele. Nenhum crente tem a Bíblia como aí um livro alheio, né? Um livro estrangeiro, como acontece aí com os demais livros traduzidos. Todas as raças consideram a Bíblia como possessão sua. É verdade. Por exemplo, se lermos lá o livro O Peregrino, né? Sabemos que ele é em inglês. Ao lermos ali outro livro, Em Seus Passos que Faria Jesus, sabemos que é um livro norte-americano, tem origem norte-americana, porque os seus autores são oriundos desses países. Agora, é assim com a Bíblia Sagrada? É claro que não. Nós a recebemos como nossa, não é verdade? Isso acontece em qualquer país do mundo aonde ela chega. Ninguém, queridos, tem a Bíblia como livro dos outros. É a nossa palavra. Isso prova, queridos, que ela procede de Deus, que é o Pai de todos nós. O segundo ponto da lição: a Bíblia foi redigida por pessoas. A pergunta como a Bíblia foi escrita e para quem foi dirigida nos ajuda a compreender a forma de Deus revelar a sua palavra aos seres humanos. Queridos, nós adotamos aí, as igrejas da Assembleia de Deus, nós adotamos aí o cânon protestante, né? E ensinamos
pois que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus. Isso mesmo. A Bíblia protestante defende que a Bíblia tem 66 livros inspirados por Deus. Tem algumas outras Bíblias por aí que tem alguns livros a mais, né? E esses livros a mais aí são conhecidos como livros apócrifos, né? Que não tem aí uma legitimidade, que não tem uma inspiração divina autenticada, né? Por isso que a Bíblia aí protestante, a Bíblia evangélica, tem aí essa Bíblia que defende que só tem 66 livros, né, inspirados por Deus, né? Estando então dividida em duas partes principais. Todos conhecemos, que é o Antigo e o Novo Testamento. Ambos aí escritos por ordem de Deus num período aí de 1.600 anos, aproximadamente, né? E por cerca aí de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais aí escreveram em lugares e em épocas diferentes, como por exemplo Moisés, Jeremias. Jeremias escreveu o livro dele 800 anos depois de Moisés. Um outro exemplo, o apóstolo João, né, que escreveu lá no final do primeiro século da era cristã. Então veja aí a diferença entre os autores, a distância, né, de anos de um para o outro. Entretanto, queridos, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram em nenhum momento, queridos, a sua singular homogeneidade, pois se trata aí, do pensamento de um único autor, que é Deus. Você já imaginou algum outro tipo de livro que foi aí escrito num período de 1.600 anos por mais de 40 escritores diferentes, mas todos eles falando da mesma coisa, falando sobre a salvação, arrependimento, se renuncia a Deus, todos eles na mesma linha de pensamento. Essa é a Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus. É um milagre, queridos. É um milagre da Bíblia Sagrada estar em nossas mãos nos dias de hoje. Porque se você acompanhar a história da igreja, a perseguição da igreja, você vai ver quanto que o nosso inimigo de nossas almas já tentou tirar esse documento de nossas mãos. Então só o fato de você ter uma Bíblia Sagrada em mãos, que você possa ler livremente, queridos, já é um milagre. Pode ter certeza disso. O outro ponto da lição aqui, o terceiro ponto, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Pela fé, cremos que Deus inspirou pessoas no passado para redigir a sua palavra e revelar-nos as riquezas do seu reino e da sua justiça. Podemos conhecer a vontade de Deus somente pela sua palavra. A bússola da vida revelou-se o Pai Celestial através dos homens mortais, fazendo-nos conhecer a sua vontade. Queridos, a palavra revelação significa aí o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, essa palavra é usada então em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade, a sua natureza e todos os demais mistérios. Deus, então, queridos, concede tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus, queridos, é vã e está aí destinado ao fracasso. É o registro dessa revelação, queridos, sobre a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram então os receptáculos da revelação. Homens santos falaram aí da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles receberam os oráculos divinos, né? Única e milagrosa, exclusiva da parte de Deus. Ninguém mais, queridos, além deles, foi usado por Deus dessa maneira específica. O processo aí de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento, queridos, se desenvolveu aí por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. A revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo.
Por exemplo, a frase, veio a palavra do Senhor à pessoa tal. Ou então, veio a palavra do Senhor a mim. Ou fraseologia similar, queridos, são frequentes, né, no Antigo Testamento. Diz então a respeito a uma revelação direta, uma revelação externa e audível ao profeta. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, ali na comunicação divina, aos apóstolos, né? Exceto aí uma única vez, que foi no ministério de João Batista, como vemos lá em Lucas, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pois ele é o último profeta da dispensação da lei. Então essa é a forma que Deus aí se revelou a esses escritores sagrados, né? Último ponto da lição, partindo para o final, ame a palavra. Quando uma pessoa escreve-nos um bilhete carinhoso e afetuoso, ficamos surpresos e percebemos o quanto somos valorizados por alguém que talvez nem tivéssemos tão alta conta assim. Você um dia não sentiu isto a respeito de algum colega? Esse é o sentimento que deve haver em nosso coração com relação a Deus e a sua palavra. Queridos, a Bíblia é, portanto, a mensagem clara, mensagem objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo aí principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos, queridos, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, observando aí as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. A Bíblia fornece-nos ainda, queridos, o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai e com também o nosso próximo. Assim sendo, queridos, não necessitamos aí de uma nova revelação extraordinária, né? Ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. No encerramento do cânon divino, queridos, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada, como lemos lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico, e todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.